Vamos lá, vamos começar o nosso primeiro momento aqui pensando na saúde dos nossos olhos, atualizados com as novidades. Você já ouviu falar que tem um colírio aí que vai mandar todos os óculos de perto para bem longe, né? É um produto que tem chamado a atenção, justamente porque promete melhorar a visão de perto sem o uso do óculos. O uso do óculos, para muitos, é um charme, mas para muitos é terrível, né? Leva óculos, põe óculos, tira o óculos. Essa novidade despertou curiosidade, mas também levantou dúvidas sobre a real eficácia e possíveis efeitos colaterais. Afinal de contas, como é que esse colírio age? Para quem que ele é indicado? Será que é seguro? E quem vai explicar tudo pra gente, que estudou muito sobre o assunto e está bem atualizado, é o oftalmologista Dr. Daniel Camlotti. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Uma alegria te receber. Obrigado. Viu? Vamos sentar? Estou curiosa para saber mais sobre esse colírio, porque por mais que eu estude, pesquise, eu sei que vocês médicos têm ali as novidades, os segredos, né? Sim. Esse colírio vem com essa promessa. É muito importante entender que ele está liberado nos Estados Unidos pela FDA e não na Anvisa ainda no Brasil, mas é uma promessa aí que traz uma boa novidade com uma certa eficácia e segurança pelos estudos. Quando a gente ouve que está liberado pela FDA, que faz a regulamentação dos medicamentos lá nos Estados Unidos, sempre a gente questiona, mas por que lá e não aqui? O que acontece? Por que não já está liberado aqui? Lá não é mais rigoroso do que aqui? Ou a Anvisa é mais rigorosa do que a FDA? Sim, tem aqueles estudos que vão passar em vários países ou lá nos Estados Unidos. Então, tem aquela regulamentação de cada país e começou por lá. Teve essa autorização, que provavelmente deve entrar no mercado no final desse trimestre, e que eu acho que, vamos dizer, no futuro próximo a gente vai ter no Brasil. E aí? É para todo mundo? A partir dos 40 anos começa a presbiopia. Então, isso que é o problema, em que você não consegue acomodar, você não consegue ter a contração da musculatura que faz o cristalino acomodar a visão e você ter o foco de perto e o seu foco vai ficando cada vez mais longe. Isso começa a partir dos 40 anos e vai aumentando com o tempo até os 60, que vai ter esse aumento. Então, é indicado principalmente nesses casos. Na grande maioria das vezes, nesses estudos, viram que seria numa presbiopia inicial, não numa presbiopia com grau muito alto. E o bom é que, em comparação aos medicamentos que tinham antigamente também, que tinha essa função, ele consegue te dar uma visão melhor de perto, sem atrapalhar tanto de longe. Ele consegue contrair o esfíncter, o músculo esfíncter da íris. O que é isso? Só para ficar mais fácil de entender. O esfíncter da íris, ele é uma musculatura que faz o colorido do olho contrair, que a menina dos olhos, quando está mais escura, ela vai abrir e quando está mais claro, ela vai fechar. Então, a intenção desse medicamento é causar uma contração dessa musculatura e fazer aumentar a profundidade de foco, que é o que vai fazer melhorar a visão de perto, sem atrapalhar muito de longe, porque o corpo ciliar, que ficaria numa fase mais intermediária aqui do olho, não vai ser muito afetado. E esse corpo ciliar era afetado antigamente, então a duração era menor, existia uma certa dor de cabeça frontal com outro medicamento que era a pilocarpina, agora seria a aceclidina. E além disso, ele não causa tração vítrea, que a pilocarpina causava, que em caso de descolamento de retina, em pacientes automíopes, tinha uma maior chance de causar o descolamento de retina. Então, ele vem com algumas vantagens em relação a outros medicamentos que tinham antigamente, que influenciavam no corpo ciliar, e ele só vai influenciar no esfíncter da íris, que é o que vai causar a contração da pupila. Então não é uma grande novidade, a gente já tinha um produto similar no mercado? Já existia um produto similar no mercado, mas existiam alguns poréns que ainda não estava sendo muito utilizado. Esse vem com mais eficácia e mais segurança, com uma duração maior também do que esse da pilocarpina, com uma porcentagem diferente. Essa é a aceclidina, que vai agir principalmente no esfíncter da pupila e não muito no corpo ciliar. Doutor, mas você falou que ele melhora a visão de perto sem prejudicar tanto a visão de longe. A pergunta é, então prejudica um pouquinho, mas você me conta já já. Será? Porque se prejudica um pouquinho, eu já tô querendo pular fora desse colírio, porque eu não quero prejuízo nenhum. Aliás, eu já contei pra vocês que eu me dou super bem com o sistema de monovisão, que daqui a pouco a gente vai explicar também. A gente vai entender agora se quando a gente usa esse colírio para melhorar a visão de perto, a gente prejudica a visão de longe.
Estou conversando com o oftalmologista Dr. Daniel Camlotti. Não, ele não vai influenciar muito a visão de longe, só que... Peraí, calma de novo. Sim, não vai influenciar muito, então vai influenciar um pouco. Sim. Qual, porém, quando você está dirigindo e você vai pegar um túnel, você precisa da adaptação do olho. Quando você está no escuro, a pupila vai abrir. Quando você está no claro, ela fecha. Então, para essa adaptação, vamos dizer, para dirigir à noite, por causa de farol, no túnel, então, esse colírio tem que tomar muito cuidado também em alguém que vai dirigir à noite, em alguém que vai pegar túnel no meio do caminho, porque como existe essa adaptação claro e escuro pela contração da pupila ou não, existe essa certa influência. Mas ele não vai interferir de uma forma que ele vai criar a gente fala miopização, entendeu? Mas existe essa certa influência nessa adaptação ao claro e escuro por causa da pupila contrair e dilatar. Então, pode prejudicar esse contraste do claro para escuro, mas não é que a pessoa que está usando esse colírio vai ter dificuldade para dirigir à noite, se estiver tudo noite. Não vai criar uma miopização, mas o dirigir à noite é aquilo, não vai conseguir dilatar muito a pupila para que entre mais luz durante a noite. Então já não quero esse colírio. Existe um cuidado. Não quero. Vamos dizer que no social ele vai bem. Tem uma frase que eu amo, que é tudo não teremos, né? Tudo não teremos. Sim. Eu, por exemplo, falei ali indo pra lá que eu uso lente no olho só, que é a monovisão. Sim. Eu me adaptei super bem, então assim, só uso óculos quando eu quero, depois à noite quando eu chego em casa, tiro a minha maquiagem, tiro a minha lente, aí quero dar uma descansada, né? Sim. Não vou dormir de lente, porque não pode mesmo, então eu fico de óculos nesses momentos. Mas é muito prático pra mim. Só que eu não posso falar pra vocês que não atrapalha a minha visão de longe. Sim. Atrapalha um pouco, sim. Eu percebo que atrapalha um pouco a dimensão. A estereopsia, Quando eu quero ver, visão 3D. quando eu quero ver alguma coisa de pertinho assim, eu não fico meio, né? A visão 3D fica um pouquinho confusa. Porém, quando eu quero, é só tirar a lente que tá lá. Perfeito. Minha visão de longe tá preservada. Sim, perfeito. Não é? Então é muito de sensibilidade de cada paciente. Tem paciente que não adapta de jeito nenhum a monovisão. E tem paciente que acha que é maravilhoso. Então, tem aquele momento que aquele paciente vai ficar bem, tem aquele paciente que, vamos dizer, um motorista um motorista que dirige à noite, que está toda hora dirigindo, que precisa dessa adaptação. Então, assim, vamos dizer que no social vai bem, talvez não o tempo todo, mas existe um momento certo para utilizar e eu acho que vai bem. É mais uma opção que a gente vai ter no mercado. Perfeito. Tem pessoas que têm mais do que um problema nos olhos. Já tem um problema desde sempre e aí, quando envelhece, fica também com a presbiopia, dificuldade de enxergar para perto. Esse colírio pode ser usado por essas pessoas? Nesse paciente que existe já uma hipermetropia muito alta, que é um grau positivo, e que vai se somar à presbiopia, que também é um grau positivo, é um grau muito alto. Então, às vezes, esse colírio não vai conseguir atingir aquela visão 100% de perto numa letra pequenininha nesse caso. Ou seja, vai gastar dinheiro à toa. Eu acho que depende muito de cada caso. Então, existem casos bons e ruins, como na monovisão, que eu acho que vale a pena entender quando essa pessoa vai querer e para que momento ele vai querer. Então, Eu já dei uma pesquisada, esse colírio não é baratinho, não. Não é. Ele tem um preço... mais ou menos $80. $80, né? Que a pessoa vai gastar. $80, 8 vezes 6, 48, R$480. Sim. Não sei a quanto vai chegar aqui no Brasil. Talvez um pouco mais por tudo de imposto, de importação. Então, eu acho que não vai ser barato. Então, por isso que não dá para utilizar o tempo inteiro. Claro, vão ter pessoas que vai ser possível, mas no dia a dia vão ter aqueles momentos bons. Vou guardar ele para isso, eu vou Aí usar é que é a minha pergunta. Ele não é que vai corrigindo aos poucos, ele corrige momentaneamente? Ele tem uma ação momentânea, temporária. momentânea? Ele demora mais ou menos 30 minutos por esses estudos para começar a fazer efeito e vai durar 10 horas o efeito. Ótimo, então, tem essa gostei. vantagem, Então é como a minha lente. Sim, você pode Não usar vai prejudicar a minha visão de longe para sempre. Não. Você vai conseguir utilizar no momento certo. Então, por isso essa vantagem. Perfeito quando a gente quer ir a um casamento, Perfeito. uma festa. O social vai muito bem. Maravilha! E aí, se você for usar esporadicamente, comparado, por exemplo, à lente de contato, que quando nós mulheres queremos ir a uma festa, a gente não quer usar o óculos, né? Na festa a gente põe uma lente de contato para poder ficar mais tranquila. Perfeito, Vai acho que sair é bem pau a essa pau. ideia mesmo. Perfeito. Agora eu entendi. Gostei. Sim, eu acho que é mais o que a gente tem na mão para poder ajudar aos pacientes que, nesses momentos, vão ter essa vantagem. Efeitos colaterais. Nesses estudos foram vistos que os efeitos colaterais são pequenos, são leves e são transitórios. Então, na maioria das vezes, uma irritaçãozinha naquele local da aplicação, uma dor de cabeça, ou até um embaçamento
vamos dizer, temporário da visão, mas que na grande maioria dos casos foi leve e transitório. Então nada que chamou atenção como naquele anterior da pilocarpina que causava atração vítrea em paciente que tinha predisposição a descolamento de retina, esse caso de causar miopização, de causar uma piora para longe, então, e ele dura mais tempo, o anterior ele durava menos, então tem muitas vantagens nesse em relação ao anterior. Como é que está sendo a aceitação desse colírio lá nos Estados Unidos, doutor? Por enquanto foi só o estudo, ainda não entrou no mercado na prática, mas o estudo mostrou eficácia e segurança, então isso já é uma grande vantagem. Tá, então está liberado, mas ainda não está sendo vendido. Sim. Então vai demorar um pouco mais ainda para chegar mas aqui provavelmente, eu acho que final desse ano, provavelmente nos Estados Unidos já deve começar a ser. E aqui no Brasil, qual que é a expectativa? Difícil de dizer, porque precisa começar e ter a liberação, a regulamentação da Anvisa para poder ser utilizado na prática. Maravilha. Olha, a gente vai ter aquele momento de perguntas e respostas, tá? E como a gente trouxe hoje esse assunto, que é um assunto bem atual, eu vou abrir o leque. E a gente tem oftalmologista. Às vezes você não está preocupado com a presbiopia nem com esse colírio, mas você está preocupado aí com a pressão dos seus olhos, com um diagnóstico que você recebeu de alguém, com uma história familiar que está te preocupando. Manda a sua dúvida e o doutor responde já já, lá no Vida Melhor Oficial, tá bom? Vida Melhor Oficial. Você me dá uns 3 minutinhos e aí a gente já vai para as perguntas, porque a produção tem que organizar essas perguntas, né? Mas se já puder colocar uma das perguntas na tela, produção, eu te agradeço, porque esse assunto com certeza é um assunto que vai bombar, tem muita gente com dúvida. Simone que tá ali no cantinho. Simone, você tem alguma dúvida em relação aos olhos, aos colírios? Tenho sim, Clau. Inclusive, eu sou... Vem cá, pergunta aqui porque a câmera não virou. Virou? Vou passar na frente do Carlinhos. Vem cá, não pode passar na frente do Carlinhos, que tá então, aberta. Então eu vou. Vai, qual que é a sua Boa tarde, dúvida? doutor, tudo bem? Clau, eu mais uma vez falando de mim aqui, né? Tenho uveíte e foi muito difícil o diagnóstico, demorei mais de 2 anos para... O que é uveíte? Pois é, nunca ouvi falar de uveíte. Muito paciente acha que olho vermelho é algo, é só conjuntivite, só que o uveíte tem milhões de causas, tanto é que quando a gente... vamos dizer, a gente detectou o uveíte, a gente tem que pedir um exame de sangue gigantesco que ela deve ter feito, que vários dão negativos e às vezes aparece como idiopática, pediu tudo e deu nada, que pode ter causa, principalmente a causa sistêmica, vamos dizer, causa reumatológica, infecciosa, então tem milhões de causas e em muitos casos você procura a causa e não acha e é idiopática. E nesse caso também, ligando ao assunto, quem tem uveíte não é tão indicado esse medicamento. Mas peraí, uveíte... É uma inflamação. E tem tratamento? Ocular. Existe o tratamento que muitas vezes você usa um anti-inflamatório ocular, mas às vezes tratando o olho só não adianta, porque existe a causa sistêmica. Então você precisa tratar a causa sistêmica para resolver a inflamação ocular. Agora, doutor, podemos dizer que a uveíte, ela é uma doença autoimune? Sim, porque na grande maioria dos casos, vamos dizer, doenças reumatológicas podem causar uveíte e as grandes doenças reumatológicas têm causas autoimunes. Então, essa idiopática também você procura várias causas, não encontra e acaba ficando com uma uveíte idiopática. Pelo que a Simone falou rapidinho, a uveíte, o primeiro sintoma que despertou nela a curiosidade foi o olho vermelho, é isso? Na grande maioria dos casos pode ser o olho vermelho, pode ter um embaçamento, até mesmo sensação de mosca volante, que é a inflamação de quê? Do corpo ciliar, que a gente comentou, da íris, que é o colorido do olho, ou da coroide. Então isso junta com uma úvea, que é a parte do olho que causa uveíte, inflamação. Gente, agora já tô eu encanada. Será que eu tenho uveíte? Porque os meus olhos ficaram brancos, porque eu descobri um colírio que também não vende aqui no Brasil. E aí, não queira ser meu amigo, porque toda vez que você for para os Estados Unidos, como é pequenininho, eu não fico constrangida de pedir para você trazer, eu peço para trazer um colíriozinho para mim, né? Eu sempre peço um colíriozinho desse, e esse colírio é maravilhoso, acho que eu já te falei que eu uso esse colírio, né? Uhum. Que é maravilhoso, que não vende aqui e que deixa o olho branco o dia inteiro. Pingo uma gota em cada olho e passo o dia inteiro com o olho branco. Mas antes nada resolvia. Será que pode ser uveíte? Na verdade, como eu falei assim, olho vermelho tem milhões de causas. Então, pode ser pterígio, pode ser uveíte, pode ser conjuntivite. Então, um clínico que tem toda a boa vontade de atender você no pronto-socorro não vai conseguir ver a reação inflamatória da uveíte, que a gente só consegue ver na lâmpada de fenda, que é o aparelho que o oftalmologista tem e consegue detectar. Inclusive, o doutor falando sobre a conjuntivite.
uveíte foi depois de um quadro de conjuntivite bacteriana que eu tive, que desencadeou essa uveíte. Então, e foi foi bem grave, né? Chegou a minha córnea, essa conjuntivite. Bem, a conjuntivite deve ter acontecido por causa da imunidade baixa, e aí seu corpo já estava deficiente, aí veio a uveíte também. A imunidade baixa mesmo pode criar vários oportunistas, várias doenças oportunistas que podem causar uveíte. Agora, você sabe que imunidade baixa a gente controla, combate com o ômega 3, por exemplo, que é um anti-inflamatório natural. Poderoso. Né? O ômega 3 realmente faz diferença. E não é papo aqui, todos os médicos. Na oftalmologia, o ômega 3 é importante? Principalmente para o problema da degeneração macular relacionada à idade, que é um problema na retina, que o que existe no complemento vitamínico também é o ômega 3. Então, existe uma combinação de vitaminas e que um deles, então, é o ômega 3. É impressionante, gente, mas todo mundo. São todos unânimes. Vai lá. Doutor, muito obrigada. Eu descobri o que é uveíte. Se a Simone não tivesse vindo, eu nem saberia o que era uveíte. Importante. Né? Sim. Vamos lá, doutor. A primeira pergunta já está na tela, é da Maiara Carvalho. Ela diz assim: doutor, passo o dia inteiro no computador e à noite sinto os olhos ardendo e lacrimejando. Isso pode ser algum problema mais sério ou só cansaço visual? Então, claro, a gente tem que examinar, mas como você fica muito tempo concentrado no computador, celular, você acaba esquecendo de piscar o olho. Esquecer de piscar os olhos, a lágrima evapora e o olho resseca. Então, a ardência, um lacrimejamento que pode acontecer para, vamos dizer, compensar esse ressecamento, uma fotofobia, dificuldade com a luz, pode ser sinais do ressecamento ocular. Ainda mais no tempo seco que a gente está utilizando ar-condicionado. É muito comum, mas também é sempre bom avaliar se existe algo mais, um grau para leitura, para perto, mas um dos sintomas do olho seco seria esse que ela sente, era bom avaliar. Aquelas telas mais escurecidas, elas ajudam? Na verdade, elas vão melhorar um pouco o contraste e aquela que a gente fala, o filtro de luz azul que elas vão ter, ela vai proteger a longo prazo os nossos olhos contra a luz azul emitida, que para degeneração macular relacionada à idade, catarata, a longo prazo, ela pode ser prejudicial. Então, ajuda sim, principalmente a longo prazo. A joia. Obrigada, Maiara, pela sua participação. A próxima é do Ale Souza. O Ale Souza. Boa tarde, Cláudio. Doutor, existe algum tratamento para catarata sem ser cirúrgico? Então, por enquanto, ainda não existe o tratamento da catarata sem ser cirúrgico, mas a cirurgia de catarata está cada vez mais segura e mais avançada, a gente conseguindo até diminuir o grau, a menor dependência do óculos no implante da lente intraocular, que a gente consegue colocar de foco estendido, trifocais. Então, além de resolver a catarata na cirurgia mais segura hoje em dia, a gente consegue também diminuir a dependência do óculos. Então, cada vez está mais segura e com certas vantagens além da cirurgia da catarata. A cirurgia da catarata pode ser feita até por quem tem uma catarata em estágio muito avançado? Sim, com certeza. Com todos os cuidados possíveis, você pode fazer a cirurgia da catarata bem avançado, tanto é que antigamente esperava-se ela amadurecer, que falava. Só que hoje em dia não é mais feito isso porque a segurança da cirurgia é muito maior. Mas sim, pode ser feito com a catarata bem avançada. Idosos já que têm alguns problemas, pressão alta, coração, que não podem fazer uma cirurgia convencional, podem fazer uma cirurgia de catarata? Sim, a gente sempre pede avaliação do cardiologista para dar o risco cirúrgico. E até paciente com Alzheimer, que você fala, mas não vai influenciar. A gente percebe que o paciente com Alzheimer tem uma melhora do dia a dia, da qualidade de vida pela cirurgia de catarata. Então, com certeza, né, gente? Sim. Tudo que puder melhorar a qualidade de vida de uma pessoa que já tem uma doença pré-existente tem que ser feito. Com certeza. A Vera Freitas diz, quem tem glaucoma poderá usar esse colírio que substitui o óculos? Quem tem glaucoma tem que tomar muito cuidado, aquele paciente que tem glaucoma de ângulo fechado, que é interferido por essa influência do corpo ciliar. Então, antes de utilizar, claro, ninguém vai utilizar sem passar em médico, mas em paciente que tem glaucoma, perceber qual tipo de glaucoma que tem e saber se pode usar, porque pode ser feito esse diagnóstico diferencial de que tipo de glaucoma e se vai poder utilizar o colírio ou não. Maravilha. Vera, obrigada. Próxima pergunta, vamos ver de quem é, da Rosimeire dos Santos. Boa tarde, Cláudio. Doutor, eu fiz a blefaroplastia, vai fazer 1 mês amanhã. É normal a visão ainda um pouco embaçada? Estou fazendo uso de lubrificante que o cirurgião me passou. É difícil também dizer o porquê da visão embaçada. Claro que tem 1 mês, a blefaroplastia deixa o olho um pouco mais edemaciado, a pálpebra inchada, então por um tempo vai ficar aquele arroxeado, pode embaçar um pouco a visão. A lubrificação do olho é importante por causa do ressecamento, se a córnea está um pouco exposta ou não, mas claro, é importante passar com o cirurgião, com o médico para fazer uma avaliação mais adequada. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada, Rose.
da Terezinha do Amaral. Quantos anos levou esse estudo do colírio? Quantas pessoas foram testadas? Você tem esse dado? Então, como eu falei, já existia o colírio da pilocarpina, que já existia um estudo. Existiu esse estudo novo, que é o Clarity, que passou por 3 fases. Primeiro, com essa quantidade de pessoas, para a gente saber a segurança, na verdade, a eficácia. E o último, que seria o fase 3, viu a segurança do colírio. Então, foi um estudo a longo prazo, não foi uma coisa a curto prazo, com uma quantidade grande de pacientes, e por isso, sim, foi aceito pela FDA. Quando existe uma quantidade pequena de pacientes no curto prazo de tempo, na grande maioria das vezes, o estudo não é aceito. Tá vendo só? Próxima pergunta. Obrigada, Terezinha. Cidinha Ferraz. Boa tarde, Cláudia e doutor Daniel. Como sempre, esse programa nos esclarecendo. Doutor Daniel, tenho pterígio há muitos anos. É algo que me incomoda muito. Vento, maquiagem, não são amigos dessa condição. É verdade que se demorar muito para operar, isso se calcifica? Gente, pterígio, eu sempre mostro, deixa eu ver se o nosso câmera que está aqui é o Igor, que está aqui na minha frente, consegue mostrar. Pterígio eu tenho, posso exemplificar no meu próprio olho. Se você chegar aqui na conjuntiva, Igor, que é a parte branquinha dos meus olhos, dos 2 lados tem, tá? Então você chega bem pertinho do olho. Vou ficar paradinha aqui. Vamos ver se você vai conseguir fazer aquele foco perfeito para a turma acompanhar. Vê se dá para ver, doutor. Sim. Deu para ver? Deu sim. Esse é o bem leve, pterígio, mas tá? dá pra perceber. Tem gente que... Pode voltar, Igor, para eu me mexer. Tem gente que confunde pterígio, porque ele parece uma cachoeirinha, com a catarata, né? Catarata não é isso, catarata é outra coisa. É isso aqui que eu tenho no olho, chama pterígio. Mas você vai responder se a gente precisa operar o quanto antes ou demorar um pouquinho, pode ser prejudicial daqui a pouquinho, tá bom? A gente deixou uma perguntinha no ar, né, doutor? Pterígio. A gente tem que operar o quanto antes? É verdade que se demorar muito para operar, isso se calcifica? Pergunta da Cidinha Ferraz, que muito me interessa. Então, como explicou, o pterígio não é catarata, tem muito paciente que confunde. Qual é o momento que você precisa falar? Você precisa operar o pterígio agora. Quando ele começa a afetar o eixo visual, porque ele vai começar a atrapalhar a visão, e quanto mais você demora, mais você pode deixar uma cicatriz no eixo visual. Então, por isso, principalmente, a necessidade de operar o pterígio, principalmente nesse momento. Ou quando ele está causando um astigmatismo alto. O que é isso? É uma distorção da visão, porque ele causa uma tração, ele puxa essa parte do olho, e isso pode causar um grau de astigmatismo, causando uma piora visual. Então, essas 2 causas são aquelas que você fala, ó, você precisa operar. Agora, se o paciente está incomodado com a estética, com o pterígio inicial, não é obrigatório. Você não precisa operar inicialmente, até porque ele tem a probabilidade e a chance de voltar. Claro que tem cirurgias indicadas que você faz a retirada do pterígio, você transplanta a conjuntiva daqui de cima para onde tem o pterígio, você sutura ou cola. Dessa forma, você diminui a chance de recidiva, mas, mesmo assim, existe essa chance. Então, é importante colocar na balança o quanto esteticamente atrapalha o paciente, ou ele não se incomoda e pode esperar. Agora, nesses 2 casos que atrapalha a visão, está no eixo visual e está causando um astigmatismo muito alto, aí sim tem uma indicação naquele momento para não piorar com o tempo. Eu descobri, né, o meu pterígio há 20 anos. Eu tenho a sensação de que ele está ali, paradinho. Em muitos casos Pode a gente vê que acontecer isso? sim. Em muitos casos você vê que ele está estacionado, pode causar um ressecamento ocular, que a gente estava causando também antes, uma vermelhidão, mas não quer dizer que ele vai aumentar muito. Então, assim, a gente tem que acompanhar. Posso passar minha vida inteira assim Sim. e morrer com ele. Sim, sem dúvida nenhuma. Viver para a eternidade, é melhor. Milena Lopes, tenho ceratocone, estou vendo manchas brancas. O que pode ser? Qual é a melhor cirurgia? Também é difícil dizer que manchas brancas são essas. O ceratocone é o quê? É uma curvatura da córnea, que é o tampão do relógio transparente. Ela começa a curvar e causar uma distorção da visão, causando o astigmatismo, que é aquilo que a gente comentou agora. O ceratocone costuma ser algo genético, que pode ser piorado com coçar muito os olhos, quem tem alergia ou quem tem uma predisposição. E a cirurgia ou o procedimento, nesse caso, depende muito da fase que ele está. Existe você fazer o crosslinking para tentar estabilizar aquela piora do ceratocone. Existe um implante de um anel que tenta melhorar um pouco essa curvatura, ou, em último caso, o transplante de córnea, que também é utilizado. Então, depende muito em que fase que ela está, se é indicado ou não. Então, depende muito da avaliação do especialista em córnea, nesse caso, que acompanha ela. Perfeito. O nosso chefe tá ali, ó. Mostra aí, já tem panelas, tem o chefe ali já a postos. Daqui a pouquinho ele vai ensinar a gente a fazer o verdadeiro... Fugiu o nome. O verdadeiro... Carbonara.
E aí, tô vendo que você tá de óculos, né, chefe? Tem alguma dúvida, chefe? Acho que, né, pra cozinha é vapor, óleo, né, todas essas coisas, eu acabo usando um pouquinho de colírio no final da noite pra dormir, porque realmente coça, arde, né? Mas assim, uma pergunta específica não, a gente já tentei fazer acompanhamento mais certo disso aí, mas eu não preciso ainda de nenhuma cirurgia. E tem problema usar colírio todo dia, doutor? O lubrificante, a grande maioria das vezes, não. O problema é só quando vai comprar, se confundir, o farmacêutico indicar algum colírio que tenha vasoconstritor, que é aquele afina os vasos, deixa o olho branco, mas não lubrifica e ainda acaba causando outros problemas, que é o efeito rebote, depois que para, volta pior. Quem tem pressão arterial alta pode aumentar a pressão arterial a longo prazo. Então, o cuidado é saber que colírio usar, qual colírio usar e ter o acompanhamento do oftalmologista. O colírio que eu uso, ele não é vasoconstritor, ele não causa efeito rebote, por isso é que eu gosto tanto dele. Infelizmente, ele não vende no Brasil. Mas vamos lá. A Licinha Ferreira diz, boa tarde, doutora e Cláudia, tenho retinose pigmentar em ambos os olhos. Posso fazer uso desse colírio? Primeiro, o que é retinose pigmentar? Retinose pigmentar é um problema na retina, no fundo do olho, que é, vamos dizer, o ponteiro do relógio, em que você vai tendo alterações que vai afetando o campo de visão. Então, ela vai perdendo o campo visual e vai acabando ficando com a visão em túnel. Então, assim, a princípio, claro que não foi feito estudo só com paciente com retinose pigmentar, mas a princípio, por causar uma constrição da pupila, acredito que não vai afetar, mas ela, no momento que está escuro o ambiente, quanto mais dilata a pupila, melhor para ela, porque ela vai enxergar pior no escuro. A retinose pigmentar faz o paciente enxergar pior no escuro. Então, pensando por esse lado, eu acredito que nesses momentos de maior escuridão e tudo, ela pode ser mais prejudicada com esse colírio. Então, claro que não tem estudos ainda nesse caso de retinose pigmentar, mas pode ter essa influência no caso dela. Gente, é impressionante, mas assim, uma coisa sempre vai... A gente não pode achar que, eu mexo aqui e não desequilibro ali. A gente não fala assim, nada muda se você não mudar, e que quando você muda, quando você faz algum movimento, as pessoas até que estão à sua volta se movimentam também e as coisas mudam. E é assim também com o nosso corpo, não é verdade? Sem dúvida, eu acho que um medicamento pode ser bom para um paciente, até que a gente falou de catarata, uma lente intraocular, trifocal, pode ser ótimo para um paciente, não muito boa para outro paciente. Então, o paciente deve ser avaliado como um todo, doenças sistêmicas, diabéticos, tem alteração na retina ou não. Então, tudo deve ser avaliado antes de ser indicado o tratamento. Doutor, alguma consideração final sobre o cuidado com os nossos olhos? Eu tenho uma, que eu não sei se você vai falar, mas vou deixar você falar primeiro, depois eu falo. Eu acho que o importante é uma revisão anual, independente de ter algum sintoma ou não, que existem doenças silenciosas como glaucoma, roturas na retina periféricas que você não sente nada e que você fazendo o exame de rotina você percebe, trata um paciente diabético, hipertenso, que você trata antes do momento de causar complicações. Então acho que uma revisão anual com oftalmologista, médico oftalmologista e não com qualquer um de qualquer esquina, não fazer óculos em qualquer esquina, porque o óculos é o início da consulta oftalmológica e não resolve os problemas. Então é importante não passar em qualquer canto, sair fazendo óculos, é importante passar com o médico oftalmologista para avaliação. Eu ia falar isso, porque eu conheço gente que tá ali assistindo, você tá vendo? Aquela senhora ali, que ela foi ali, na loja do lado, tinha lá exame grátis, sim, e ela tá tentada até em fazer o óculos dela nesse aí. Não é pra fazer isso não, né? Com certeza, o exame grátis tem algo embutido ali que é só para vender o óculos, mas não tem a avaliação médica para detectar a pressão do olho, o fundo do olho, e o mais importante da consulta que seria isso. Vá ao oftalmologista, uma vez por ano pelo menos, tá bom? Dr. Daniel Camlotti, lá no Instagram, Dr. Daniel Camlotti, e o contato de WhatsApp é o 119-6643-5677, você pode marcar uma consulta, inclusive, 119-6643-5677. Doutor, muito obrigada, uma ótima tarde, obrigado. E até a próxima, Obrigado. Tá bom? Te aguardo sempre aqui. Claro.